Oi pessoal, tudo bem? Assistindo esse vídeo aqui você vai entender três coisas. A primeira, definição da posse. Segunda, as duas principais teorias que nós temos sobre a posse. Terceira, como funciona a posse no ordenamento jurídico brasileiro hoje. Definição de posse. A posse consiste em estado de fato daquele que exerce ou apresenta a possibilidade de exercício de um dos direitos inerentes ao proprietário. Onde você encontra essa definição no Código Civil? Artigo 1196. E dos direitos inerentes ao proprietário, artigo 1228. Joia? Então a gente viu, posse é estado de fato. Olha como começou a definição. Portanto, tenha em mente, a posse ela só adentra ao mundo jurídico a partir do momento em que ela é ameaçada, turbada ou esbulhada. Ao direito interessa tutelar a posse que foi ameaçada, turbada ou esbulhada. A posse, estado de fato, não interessa ao direito. A posse é disciplinada no Código Civil com o objetivo de resguardar juridicamente o possuidor legítimo. Concepção subjetiva da posse, teoria esta elaborada por um senhor chamado Savigny. Qual era a ideia dele? Quem é o possuidor? O possuidor, na visão de Savigny, é aquele que apresenta dois elementos, sejam eles ânimos e corpus. Ânimos, entendam, intenção, e corpus, relação física com a coisa. Explico melhor. O ânimos, que o Savigny coloca para a gente, é a intenção do possuidor em possuir a coisa. E o corpus, a relação física com a coisa. O problema da teoria do Savigny qual é? São dois. Um deles, ânimos, como que Savigny ia falar que o sujeito que é o possuidor, ele deveria ter o animus sibi habendi, o animus, a vontade de possuir, de ter a coisa. Problema, um locatário tem plena ciência de que ele não possui, de que ele não apresenta o quê? Propriedade daquele bem. Porque o locatário, ele é possuidor direto do bem, mas ele tem plena ciência de que ele não é o proprietário. Então, a teoria do Savigny acaba que não protege o locatário, não protegeria o locatário. O corpus, antes disso, ainda no ânimos, como saber a vontade do sujeito que apresenta relação física com a coisa? Como que você vai entrar na cabeça do sujeito e saber se ele tem vontade, de fato, de se tornar o proprietário? Então, a teoria do Savigny acabou sendo, em um certo sentido, suprimida justamente por essa questão de não termos como saber a intenção de fato daquele que apresenta a relação física com a coisa. Segunda teoria, concepção objetiva da posse. Sujeito chamado hierin. Qual é a ideia do hierin? Basta o corpus, basta a relação física com a coisa ou a possibilidade de exercício dessa relação física com a coisa. Desta forma, para o direito, não mais é necessário saber o que se passa na vontade, na cabeça do indivíduo, para saber se vai ou não tutelar aquela eventual ameaça, turbação ou esbulho que ocorre com o possuidor legítimo da coisa. Ordenamento jurídico brasileiro hoje, do 1196, por exemplo, a gente extrai uma concepção objetiva. Por que do 1196 é concepção objetiva? Porque ele vai falar que o possuidor é aquele que exerce um dos direitos inerentes do proprietário. Os direitos inerentes ao proprietário que a gente encontra no 1228, quais são esses direitos inerentes ao proprietário? O proprietário pode usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a coisa. São estes os 4 direitos inerentes ao proprietário de acordo com o Código Civil brasileiro. Então, 1196, concepção objetiva. Por outro lado, artigo 1240, tratando de uso capião, nos traz uma ideia de possuir como sua. Veja como a intenção, o ânimos ainda da teoria anterior, interessa ainda ao ordenamento jurídico brasileiro. Conclusão, temos hoje um pouco, apesar da prevalência da concepção objetiva, nós temos também no direito brasileiro, em se tratando, por exemplo, de uso capião, o legislador apresentou interesse na intenção do sujeito. Joia? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!